o pouco que eu considero, às vezes, que eu tenho, é algo grande e valioso para alguma outra pessoa. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Às vezes você não tem a sua plena saúde, mas o pouco de saúde que você tem, talvez já seja o sonho de alguma pessoa que esteja acamada. Tá ligado? O pouco, tipo assim, às vezes você ter uma dívida de R$ 1.000 seria o sonho de uma pessoa que tem uma dívida de R$ 10.000. Esse ano, comecei o ano com o seguinte pensamento, né? É dessas resoluções de final de ano, eu queria virar o ano não com uma meta, mas sim com um estilo de vida, com um pensamento, uma ideia de como viver a vida, né? Aí eu fui e falei a seguinte frase pra mim. Não lembro se foi exatamente essa frase, mas foi mais ou menos isso. Eu falei pra mim mesmo: se a questão envolvida puder ser resolvida com dinheiro, por mais que eu não tenha, mas puder ser resolvida com dinheiro, não é um problema e sim uma questão. Eu fiquei ruminando isso, né? Fiquei pensando, eu falei, cara, se tem como resolver com dinheiro, por mais que eu não tenha esse dinheiro, eu não vou considerar um problema, eu vou considerar uma questão a ser resolvida. Aí, pô, em cima disso, cara, aí a primeira coisa que aconteceu, detalhe importante, a primeira coisa que aconteceu no dia 1 de 2025, meu carro quebrou. Eu voltei da minha sogra, a gente virou o ano com os meus sogros, dormi, no outro dia acordei às 10 da manhã, mais ou menos, fui ligar o carro não ligava mais. Parou de funcionar. Só fui conseguir colocar para consertar o carro no dia 6, foi quando o mecânico voltou a funcionar. Eu comecei a pensar sobre, né? E eu comecei a pensar, falei, cara, será que todos os problemas que existem no mundo envolvem dinheiro? Claro que eu faço essa reflexão entendendo que tem problemas que não tem como ser resolvidos, né? Morte, pô, se você for cometido por uma doença, porque doença não escolhe conta bancária, tá ligado? Claro que quem tem uma conta bancária mais gorda, quem tem mais dinheiro, pode se dar o luxo de ter bons tratamentos para determinada doença. Isso é fato. Mas tô falando que, cara, um tumor no cérebro independe da sua conta bancária. Vai vir sobre você ou não. Eu fiquei pensando, falei, cara, será que todos os problemas envolvem dinheiro? Aí eu fui, peguei o celular, Instagram, e abri uma caixinha de resposta, uma caixinha de pergunta, com a seguinte pergunta: você, como se fosse para pessoa, né? É, você já passou algum dia da sua vida adulta, óbvio, né? Você já passou algum dia da sua vida sem pensar em dinheiro? Fica esse questionamento aí pra você também. Isso eu tô falando pensando em dinheiro de forma intencional, tá? De ter dinheiro pra pagar tal coisa, de ter dinheiro pra comprar tal coisa, de precisar de dinheiro pra X coisa. E eu fiquei. E eu me espantei, porque, tipo assim, a porcentagem maior foi de pessoas que colocou que todos os dias, pelo menos uma vez no dia, pensa em dinheiro. Eu fiquei assim, eu falei, caraca, mano. Eu fiquei bem impactado, né? Como dizem os mais velhos aí. E eu me espantei, porque, cara, é um bagulho muito forte você pensar todos os dias sobre dinheiro. E foi quando eu falei, cara, como dinheiro, cara. Como a nossa vida é miserável, né? Porque parece que a gente colocou o dinheiro no centro das nossas vidas. Sério, pensa sobre dinheiro agora. Pensa como ele é central na sua vida. Aí você pode falar, claro, mas, pô, eu sou pobre, você é pobre, a gente tem que pensar em dinheiro. Mas não, cara, tipo assim, e eu vou colocar um culpado aqui, né? Como se tivesse já fechado esse assunto de que a nossa vida é miserável, que a gente colocou o dinheiro no centro. Pra mim, o culpado sempre vai de muitas coisas, cara. E dessa coisa também, pra mim, um, um, um culpado que tem um percentual grande de culpa, né? Pra mim são as redes sociais, cara. É, porque, tipo assim, cara, eu acho que o que a gente vê, o que a gente absorve nas redes sociais, faz com que a gente dê uma importância diferente pro dinheiro e coloque o dinheiro nesse lugar central na nossa vida. Porque eu lembro, cara, que teve uma. Cara, não sei se foi esse ano ou ano passado, mas que teve uma onda de pessoas nas redes sociais que estava colocando assim. é, Pessoas entrevistando outras pessoas mais ricas, perguntando se dinheiro comprava felicidade. Sem brincadeira, eu devo ter visto pelo menos uns 4, 5 vídeos grandes assim de pessoas tipo em Balneário Camboriú ou na Faria Lima. Faria Lima, né? Não é Miss Faria Lima, perguntando se dinheiro comprava felicidade. Cara, obviamente que a maioria das pessoas responderam que dinheiro, e eu concordo com isso, pode comprar momentos felizes.
Aí, em paralelo, eu lembro que tiveram várias pessoas zoando os perrengues chiques, né? Falando assim, ah, queria eu estar chorando em Paris. Queria eu estar chorando na Europa. É, isso fazendo um paralelo de dificuldades na vida e como você iria resolver essa dificuldade ou como você passaria por essa dificuldade. Na cabeça das pessoas é mil vezes mais fácil você passar por uma dificuldade estando em Paris ou passeando pela Europa do que vivendo na mesmice, né? Vivendo nessa vida. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, eh, será que uma viagem para Europa, será que uma viagem para Paris iria conseguir preencher esse espaço de tristeza com uma felicidade, por exemplo, preencher com felicidade um espaço de uma tristeza, por exemplo, da perda de um pai, de uma mãe, ou de uma notícia de uma doença? Cara, porque eu acho que por mais que você possa ter a possibilidade de viajar para lugares, de comer coisas, de não ter a preocupação que a falta de dinheiro traz, eu acho que existem coisas que são pontuais que, independente de onde você esteja, independente da tua grana, você não vai conseguir se desvencilhar dessa tristeza e dessa dificuldade, tá ligado? E a prova disso, cara, por exemplo, eu não sou rico. Eu não sou rico. Pô, hoje mesmo aqui meu encanamento aqui deu problema. Enquanto eu tô gravando isso aqui, eu tô em banda mufa pra entender como é que eu vou resolver isso, pra chamar alguém aqui. Mas eu percebo que, por exemplo, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes até pouco tempo estava internado numa clínica psiquiátrica, enfim, para passar um tempo lá, para se cuidar, para se tratar, para tratar da saúde emocional. E, cara, e várias outras pessoas famosas que têm muita grana, que têm fama, ou às vezes se afundam em drogas, às vezes, pô, tem problemas emocionais gravíssimos, tipo igual do Whindersson. E você pode até falar, ah, mas isso é exceção, mas você concorda que existe? Então, tipo assim, a exceção me prova de que dinheiro não é tudo. A exceção me prova de que o dinheiro não necessariamente deva ocupar esse espaço central na minha vida. E nas vidas de quem, dessa uma pessoa que vai assistir esse vídeo. Então, de fato, o que eu estava falando antes, a respeito de existem tristezas e questões que, independente de para onde você possa viajar, ou que você possa comer, ou que o dinheiro possa comprar, cara, essa tristeza, você não vai conseguir colocar dinheiro nesse buraco e resolver o problema, entende? Pô, tô citando o Whindersson Nunes, mas pô, o cara se internou pra se tratar. Isso é maravilhoso, cara. Isso é válido pra caraca. Graças a Deus ele fez isso. Mas você entende que toda a grana que ele tem, a única coisa que pôde pagar foi um bom lugar pra se internar. Porque só o dinheiro na conta não foi o suficiente pra fazer com que ele se livrasse dos problemas que ele teve emocionais. Então, tipo assim, essas exceções comprovam e me faz crer que dinheiro, de fato, não é tudo. Eu acho que a internet fez com que a gente perdesse essa verdade que até pouco tempo atrás era uma verdade absoluta. E meio que com esse discurso de que dinheiro pode comprar momentos felizes, meio que foi colocando essa verdade que antes era absoluta como algo relativo. E sério, cara, eu vi não sei se foi uma imagem ou um vídeo breve, desses vídeos motivacionais que quando a gente tá no TikTok ou no Reels da vida aparece, falando que, como é que era? Imagina, tipo assim, como se fosse assim, a sua vida, a sua casa que você tem hoje é o sonho de alguma outra pessoa. O carro que você tem hoje é o sonho de alguma outra pessoa. Tipo assim, coloca você num carro e uma outra pessoa numa bicicleta. Você na sua casa e uma pessoa morando na rua. Cara, eu fiquei olhando aquilo ali e falei, cara, a internet não serve só pra colocar a gente pra baixo, pra entretenimento, né? Me fez refletir. Eu falei, cara, de verdade, a minha vida ordinária, o pouco que eu considero às vezes que eu tenho, é algo grande e valioso para alguma outra pessoa. E isso é uma verdade. E isso é uma verdade. Às vezes você não tem a sua plena saúde, mas o pouco de saúde que você tem, talvez já seja o sonho de alguma pessoa que esteja acamada. Tá ligado? O pouco, tipo assim, às vezes você ter uma dívida de R$ 1.000 seria o sonho de uma pessoa que tem uma dívida de R$ 10.000. Você consegue entender que, tipo assim, não tô falando que existe uma pessoa com. Não tô falando que um menor problema deva te fazer sentir, deve fazer com que você se sinta mais feliz, mas pelo menos tem que fazer com que a gente pense, tá ligado? Que tipo assim, existe uma pessoa pior que a gente. Será que é essa a conclusão? Eu fiquei pensando, cara, e eu tenho pensado muito sobre por quê? Porque eu tenho pensado isso, porque eu não quero que dinheiro ocupe esse espaço na minha vida. E eu acho que o ponto de contato desse questionamento todo, como a gente lida
a grana, eu acho que esse ponto de contato, desse questionamento todo, é como a gente lidar com como a gente lida com o ideal. Como a gente encara o que é ideal. Eu vou considerar ideal aqui como um sonho. Porque todo ideal, ele fatalmente mora no futuro, né? Porque, por exemplo, o que você tem hoje é o atual. Logo, o ideal é o que você almeja. Por exemplo, hoje eu ganho, sei lá, hoje eu ganho 5 mil reais. Aí você faz, eu te pergunto, qual seria o salário ideal? Aí você idealiza algo que você ainda não tem. Então, o ideal, ele confronta o atual, sendo que o ideal, ele mora num futuro que não existe. O que existe é o atual. Então, grande parte do que a gente tem começa a se tornar insuficiente ou pouco satisfatório. Por quê? Porque o nosso atual, ele sempre fica olhando para o ideal, sendo que o atual existe e o ideal não existe. Então fica nesse conflito, tá ligado? A casa que eu moro hoje, ela não é tão boa. Não é tão boa em qual perspectiva? No que eu mesmo idealizo? Sendo que o que eu idealizo não existe ainda. Eu fico nessa pira, eu falo, cara, que o meu carro hoje não é igual ao qual eu idealizo. Mas o meu carro é ruim frente ao que eu idealizei? Pô, tá ligado? Então, cara, a maioria, cara, das coisas que a gente é, tem hoje, ela poderia ser melhor. Isso é fato, poderia ser melhor. Mas não necessariamente eu tenho que viver insatisfeito por conta disso. Entende? Cara, parece uma pira, mano. Parece uma pira. Sendo que o primeiro questionamento, né, que eu fiz, será que dinheiro resolve todos os problemas? É porque se eu te perguntar agora, é, muito dinheiro hoje resolveria quantos por cento de seus problemas? Cara, eu fico temoroso em pensar que as respostas seriam em torno de 90% mais. Tá ligado? Sendo assim, dinheiro é central. Então, pra ser sincero, cara, eu de fato não sei como resolver esse problema pra minha vida, de como tirar o dinheiro desse lugar. E eu tenho tentado fazer isso. E a maneira que se eu pudesse fechar esse pensamento meio louco que eu tô tendo aqui conversando sobre, eu acho que o conselho que eu daria pra mim mesmo e pra quem ouve seria um conselho bem simples, mas que é muito difícil da gente seguir, que é muito difícil, e eu compartilho isso com vocês sem medo nenhum, que é a gente ser equilibrado com os nossos sonhos, cara. A gente ser equilibrado com os nossos ideais, tá ligado? E o que seria ser equilibrado com os nossos ideais? É ser extremamente sincero e grato com o que a gente tem hoje. Eu acho que o problema maior, o problema a ser resolvido, do dinheiro não ser esse Deus, né? Essa coisa tão central na nossa vida, é a gente ser grato e ser equilibrado. Porque gratidão vai fazer com que as coisas que a gente tem no momento, com que a gente é também, né? No momento atual, seja leve. E o equilíbrio com o equilíbrio entre o atual e o ideal vai fazer com que a gente consiga olhar para o ideal como algo a ser conquistado sem desprezar o que eu tenho hoje. Então, eu acho que o conselho que eu tenho tentado dar para mim mesmo, eu compartilho, é para eu ser equilibrado e grato. Equilibrado. E essa é a conclusão, tá? Ser equilibrado entre o atual e o ideal, para que eu possa sonhar e almejar coisas amando o que eu tenho atualmente e o que eu estou sendo atualmente também. E ser grato porque o que eu tenho hoje foi fruto de algo que de algum momento eu conquistei, lutei, batalhei. Então, em algum momento eu não tive o que eu tenho hoje. Então eu devo ser grato por isso. Eu acho que é isso. Ter um coração mais grato e mais equilibrado também. É isso. Pensamento meio maluco, mas é isso que eu penso.